começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre uma data que mudou a história do país. O golpe militar que instituiu a ditadura está completando 50 anos. O artigo 5º determina que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral. E diz que estas informações devem ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, a não ser que o sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Muito do que aconteceu na época ainda não foi revelado. O Brasil conta hoje com a Comissão Nacional da Verdade, criada para dar respostas à sociedade. Para falar sobre este trabalho e o que mudou nesses 50 anos, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Lindovaldo Rodrigues Duque, diretor da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Também vamos conversar com o jornalista e doutor em História, Hugo Studart, pesquisador e autor de livros sobre direitos humanos. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Duque, o senhor que viveu a época da ditadura e foi inclusive perseguido por discordar do governo, o que isso significou na sua vida? Estar na clandestinidade foi uma situação extremamente difícil por se tratar de um momento em que este país vivia, em que a pressão militar sobre as pessoas que discordavam do sistema implantado, dos golpistas, sofriam ameaças constantes de morte, o que trazia uma insegurança muito grande, tanto para a pessoa quanto para os seus familiares. Doutor Studart, e ainda hoje é difícil encontrar parte desses documentos da época da ditadura? Documentos há milhões e milhões já resguardados no Arquivo Nacional e em outros arquivos públicos. Eu mesmo tenho um arquivo pessoal com mais de 15 mil páginas de documentos a respeito de um único tema, que é a Guerrilha do Araguaia. Agora, difícil primeiro, conseguir acessar o Arquivo Nacional, porque a política é muito restritiva. E, em segundo lugar, é muito difícil você garimpar coisas boas. A palavra é garimpagem mesmo. Até você manipular aqueles milhões de documentos até conseguir alguma coisa. Mas há muito fetiche em torno de documentos, mesmo porque os militares jamais, ao contrário dos nazistas, eles jamais documentaram os erros, os atos de exceção. Foram anos difíceis. A censura imperava no Brasil e quem ia contra o governo pagava um alto preço. 50 anos depois do golpe militar, ainda há muito a ser esclarecido. No início da década de 60, o Brasil vivia um momento de forte agitação política. Com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu seu vice, João Goulart, um homem que defendia medidas consideradas de esquerda. A tensão foi se agravando até que, em 1964, um golpe militar depois do presidente civil instaurou a ditadura no país. Regime que durou até 1985. Ao longo dos anos, o governo foi endurecendo. Quem ia contra a ditadura militar pagava um alto preço. As pessoas eram investigadas por conta de questões ideológicas. E usava-se algo previsto na legislação, como um caso de desvio, de conduta funcional, para pressionar, para fustigar, para humilhar a pessoa. Às vezes não houve a violência física, mas havia a pressão psicológica. A censura imperava no Brasil. Em todo o país, histórias de desaparecidos, vítimas de tortura. Muitos deixaram o país, outros nunca foram encontrados. Uma comissão formada por familiares contabilizou cerca de 380 mortos e desaparecidos. Muitos arquivos da época da ditadura permaneceram sob sigilo. Só em 2012, esta história começou a mudar. Foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, com a missão de apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 46 e outubro de 88. Uma busca que pode pôr fim a perguntas que por muitos anos ficaram sem respostas.
Alguém que tenha sido torturado, e isso oficialmente não era embasado pelo Estado, tem o direito de saber por que houve isso, por que houve esse desrespeito. Alguém que tenha sido assassinado, a família tem direito, né? Não se trata de caça às bruxas, né? Realmente buscar o que houve, né? Dar a possibilidade das pessoas se manifestarem também e daí fazer o contraponto à versão já existente e chegar-se a uma conclusão. Dr. Studart, durante 21 anos o Brasil viveu sob a ditadura militar. Que lição que se pode tirar desse período? Dizem que a democracia é ruim, mas não há nada melhor do que ela. Você só consegue sentir a falta que a democracia faz diante da ditadura. Eu acho que talvez essa seja a melhor lição. Doutor Duque, o que pode ser considerado a fase mais difícil da ditadura? A pior fase da ditadura, ela, do meu ponto de vista, é do ano de 67 até 1972, por aí. Era o Exército, as Forças Armadas estavam na rua constantemente, era uma pressão enorme. Principalmente aqui no Distrito Federal, se patrulhava isso dia e noite. Por menor que fosse a reunião, era dispersada imediatamente, era uma pressão extremamente violenta por parte dos militares. Pedagogicamente, nós podemos dividir o chamado período militar em 3 fases. O primeiro foi o golpe em si de 64, quando você teve um regime, digamos assim, civil-militar, um golpe civil-militar de grandes setores da sociedade mais conservadores, no momento que se vivia uma guerra fria e que o Brasil estava à beira de uma guerra civil. Ou se fazia uma revolução de esquerda social ou um golpe de direita e acabou pendendo para esse golpe de direita, mas estava muito frágil qualquer um dos dois lados. Nos primeiros anos, especialmente sob o regime de Castelo Branco, foi se apertando o garrote. Foi a partir do AI-5, lembrando que digamos, a luta armada começou em 66, e aí os militares começaram também a querer combater a luta armada, e em vez de combater com inteligência, com polícia, com justiça, resolveram convocar o Esquadrão da Morte do delegado Sérgio Paranhos Fleury, lá de São Paulo, e passaram a fazer o que havia de pior, ou seja, passar a auxiliar esse Esquadrão da Morte. Aí veio o AI-5, que é a chamada ditadura, que é um período que termina mais ou menos em 74, quando acaba a guerrilha do Araguaia. Em 74 ainda se prendeu e executou cerca de 25 prisioneiros. Em 75 nós tivemos também alguns atos de exceção, como por exemplo a morte do Herzog, até 76 do Manuel Fiel Filho, que foi o último a morrer, em janeiro de 76, e a partir desse momento começa um período longo de 10 anos de abertura, que o general Geisel chamava de lenta, segura e gradual, que só vai terminar com a escolha pelo colégio eleitoral do Tancredo e do Sarney, assumindo o Sarney. Então foram 3 períodos, 5 anos mais brandos, 4 anos mais brandos, 6 anos mais duros e 10 anos mais de destape, de abertura, de período de lenta e devagar redemocratização. Mas esses anos iniciais foram a instalação do Serviço Nacional de Informações, a divisão do Exército, das Forças Armadas em todo o país, montagem de postos de observação, estiveram trabalhando muito nas comunicações para poder estarem com um canal de comunicação constante com todos, coisa que nós não tínhamos. Então, essa foi a parte mais branda. Agora, daí para frente, a coisa tornou-se... Foi o período da luta armada nas cidades e no campo, que foi também fazendo parte de um período daquele tempo. Na Alemanha, você tinha Baden-Meinhof, você tinha na Itália as Brigadas Vermelhas, ou seja, era um período nos Estados Unidos, as Panteras Negras, você tinha grupos da esquerda armada no mundo inteiro, que foram combatidos com lei e com ordem. E no Brasil, aquilo que eu repito, em vez de combaterem com justiça, com inteligência, combateram com o Esquadrão da Morte. E como é que foi esse período da volta, doutor Duque?
Porque a perseguição não acabou imediatamente, né? O senhor, tanto que foi criada a Associação de Anistiados. Como é que foi esse período da volta? Esse período da volta foi um período de preparação da nossa parte. Nós precisávamos mostrar ao país o mal que a ditadura provocou a todo o povo brasileiro. Até se voltar a um processo de redemocratização real, nós levamos muito tempo. A perseguição continuou e ela não se acabou. Ela continua até hoje, porém velada. E a lei da anistia, doutor Duque, de que forma que ela serviu também para trazer de volta um pouco da vida de quem foi perseguido? A lei da anistia, na verdade, é uma reparação. O que nós gostaríamos que ocorresse, o que nós gostaríamos de ter, era uma lei de anistia que retroagisse um pouco no tempo para fazer justiça, que nós não temos até o presente momento. A Comissão Nacional da Verdade foi montada a duras penas, levou-se 2 governos para fazer isso e não conseguiu-se fazer o que era necessário, o mais importante não foi feito, que era criminalizar estes assassinos de plantão que ficaram escondidos atrás de uma farda durante todo esse período. Doutor Studart, os crimes cometidos naquela época já prescreveram e, além disso, tem a lei da anistia. O que você espera, então, a partir do trabalho de investigação da Comissão da Verdade? A sociedade sofre traumas, né? E quando essa fase termina e vem para uma nova era, para um novo regime, você tem 2 opções. Uma é escarafunchar e fazer justiça, né? Como foi feito na Argentina. A outra, você passa uma borracha e você chama isso de anistia. Bola para frente, esquece o passado, põe uma pedra em cima. Esse é o conceito da anistia em qualquer lugar do mundo. Agora, o perdão é anistia política. O perdão é outra coisa, é de foro íntimo das famílias. As famílias dos desaparecidos, as vítimas. As dores são profundas, os traumas são grandes. Então, você só consegue superar o trauma com a catarse da verdade, da memória, das comissões da verdade. Então, são esses os papéis das comissões da verdade no mundo inteiro. Resgatar a memória dos esquecidos, das vítimas desses regimes de exceção, apartheid, nazismo, ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Doutor Duque, campanhas como essa ajudam realmente a incentivar as pessoas a dar informações, a ajudar a formar esse quebra-cabeça, como aparece aí? Sem dúvida, elas ajudam muito. Porém, nós precisamos aumentar esse leque de informações. O povo brasileiro precisa conhecer a verdadeira história do golpe militar, precisa conhecer a verdade sobre ele, precisa ter o conhecimento de quão difícil foi reerguer esse país, porque ele foi deixado, literalmente, às traças pelos militares. Doutor Studart, e ainda hoje as pessoas têm medo de dar informação e, de repente, sofrer algum tipo de represália? Quando eu comecei as pesquisas, ainda no final da década de 90, ainda havia muito. Mas a partir, digamos, do momento que você teve um governo de esquerda, especialmente agora na presidente Dilma, que foi uma militante política, eu sinto, assim, pelo menos na prática das pesquisas, as pessoas se sentirem mais à vontade. Obviamente, os militares que cometeram violações, eles se fecham, não querem ser expostos, né? Mas até eles prestam informações em determinadas condições de temperatura e pressão. E as famílias, doutor Duque, como é que elas se mobilizam para poder tentar buscar essas respostas e até tentar passar por isso e seguir adiante? Hoje nós já dispomos de mais de 40 associações espalhadas por todo o Brasil. Nós temos várias associações que lidam em determinadas áreas. Cada uma lida mais numa área que a outra. Se ajudam mutuamente, porém, o processo organizacional, ele não chega a contentar a todos, em função da quantidade de pessoas, porque hoje já somos muito poucos, né? A idade já está muito avançada e os melhores e maiores combatentes, lamentavelmente, vão
vão seguindo, vão deixando a vida, né? Me parece que são as maiores vítimas, especialmente as famílias dos desaparecidos. Porque os antigos militantes da luta armada fizeram opção pela luta armada, que poderiam morrer, matar. Mas o que mais dói nas famílias, a presença da ausência de seus entes queridos. Quando você morre um ente querido numa morte natural, você enterra e sabe que está enterrado. Você tem lá, você presta os ritos fúnebres que são sagrados no imaginário ocidental. Mas quando ele desaparece, é como se fosse um fantasma vagando pela casa. Você não sabe se vai chegar, se vai... Olha, tem cada história dolorosa. Por exemplo, o pai da Valquíria Costa, uma desaparecida política da guerrilha do Araguaia, diz que ele, durante quase 30 anos, todos os dias ele se sentava na varanda da casa dele lá em Vitória, no Espírito Santo, e ficava pensando na filha, falando da filha, e olhava o portão a qualquer momento esperando a filha entrar. Então, isso aí, eu acho que são cerca de 130 famílias, elas merecem todo o esforço da nação brasileira para dar respostas sobre o desaparecimento, onde estão, o que aconteceu, como eles desapareceram, como é que eles morreram, onde estariam, a área aproximada de seus restos mortais, ainda que não encontrem. Bom, nas ruas as pessoas falam sobre a importância de tornar públicos os fatos que ocorreram durante a ditadura. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importante saber para esclarecer um pouco mais sobre os desaparecidos, né? Deve sim procurar saber e a família ter conhecimento desse pessoal. Porque onde que fica esse pessoal? Até quando vai ficar isso abafado? Saber, né, o que aconteceu, o que realmente aconteceu com as pessoas, né, daquele tempo lá, para ver como é que foi detalhadamente. Ninguém sabe, né, só sabe que desapareceu. É importante a gente conhecer a história da ditadura nas épocas passadas, onde foram aquelas pessoas, o que elas fizeram nas épocas passadas. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Eu acho que é importante, sei lá, se fosse agora, exemplo, acontecesse agora, todo mundo ia querer saber por que aconteceu. Então, acho que antigamente as pessoas também queriam saber por que aconteceu. Doutor Duque, hoje já existe realmente essa consciência da população de que é preciso saber o que aconteceu? Já temos trabalhado muito para divulgar o golpe de Estado que ocorreu há 50 anos atrás. Eles destruíram a cultura brasileira daquela época. Eles implantaram o medo. Durante muitos anos não se falou a respeito disso. Porque se falar a respeito de golpes de Estado já era um crime, não é? Então, essa ocorrência brasileira, ela nos traz, assim, uma enorme necessidade de divulgação para que nunca mais isso possa acontecer em nosso país. Doutor Studart, a gente já falou aqui que não é possível mais criminalizar quem cometeu os crimes naquela época, mas essa divulgação dos fatos acontecidos não pode ser considerada uma condenação moral? Esses resgates do que aconteceu, da memória, a verdade sobre os fatos históricos, são essenciais. Conhecer os erros da nossa história, todos eles, são essenciais para que a gente evite que esses erros se repitam. Me parece um erro tentar abafar. E é salutar para a democracia, discutir, divulgar, debater e fazer uma catarse política para que a gente possa caminhar no trilho certo daqui para frente, que é a democracia representativa. Mas, doutor, o senhor não acha que se faz necessário que o governo brasileiro tenha uma mão mais firme, tenha uma decisão maior sobre as Forças Armadas brasileiras para forçá-los a entregar os arquivos que todos nós temos absoluta certeza de que estão escondidos nos porões dos quartéis brasileiros? Doutor Duque, sinceramente, eu não sei se ainda tem esses arquivos tão secretos. Eu disse aqui no início que há um certo fetiche sobre esses arquivos, porque violações de direitos humanos eram ordens orais. Os arquivos estão na memória dos remanescentes que estão todos com 80 anos.
ou se faz um acordo, algum tipo de acordo para que eles entreguem os arquivos. Por exemplo, o debate do momento é o Rubens Paiva. É o deputado Rubens Paiva. Já se sabe mais ou menos, ou seja, já se sabe por depoimentos de militares, e a maior parte das revelações são feitas pelos militares, e os melhores arquivos estão nas residências de militares que eles dão para jornalistas ou historiadores. Já se sabe mais ou menos por depoimentos de militares que contaram espontaneamente, por acordos, que o Rubens Paiva foi preso, exageraram na tortura e morreu, e teriam enterrado, isso já saiu em jornais, teriam enterrado o Rubem Paiva debaixo de uma rodovia que estava sendo pavimentada, e fizeram isso de noite. Agora, como é que você vai encontrar o Rubem Paiva se não for pela colaboração? O que é que tem que acontecer? O governo brasileiro precisa dizer aos militares que eles têm que entregar os arquivos dos elementos que trabalharam na repressão. E isso eles têm. Ninguém vai colocar na minha cabeça que esses arquivos desapareceram. O governo brasileiro tem a obrigação de mostrar isso para o povo brasileiro. Mas, professor Duque, isso foi feito no governo Fernando Henrique, foi feito no governo Dilma, foi feito no governo Lula e Dilma. Deram as ordens, eles pegaram tudo que tinha nos arquivos e fizeram relatórios, e esses arquivos já estão praticamente 99,9% já foram todos repassados para o Arquivo Nacional. Ocorre que houve uma operação limpeza nos anos 70 e outra nos anos 80. Os grandes arquivos estão ou nas residências dos militares, mas principalmente nas memórias, porque ninguém botava em papel, documentava, torturei fulano até matar. Filmava como os nazistas fizeram. Ninguém fazia isso. As pessoas sabem por depoimentos orais. E são essas oralidades que estão emergindo e que estão aparecendo nos últimos anos. O que se esperar daqui para frente, depois de todo esse movimento, para se tentar esclarecer o que realmente aconteceu? Doutor Duque. Olha, faz-se necessário que o governo se empenhe muito mais, mas muito mais, em buscar os registros que nós temos absoluta certeza, até em discordância com a posição do doutor Studart, mas nós temos absoluta certeza de que eles têm ainda este arquivo, este grupo de arquivos, e eles precisam vir à tona. Nós precisamos dar conhecimento ao povo brasileiro, às famílias dos desaparecidos forçados. Nós precisamos abrir estas covas que foram fechadas antes do enterro deles. Nós precisamos lá estar. Precisamos saber dos pés de árvores que foram plantados sobre os cadáveres dos guerrilheiros do Araguaia. Doutor. Concordo em gênero, número e grau. Os arquivos já estão aí todos à disposição da Comissão da Verdade. São alguns milhões de documentos. O que precisa é pesquisa séria, comedida, garimpagem. Dou um exemplo concreto. Eu andei pesquisando, por exemplo, encontrei um documento secreto do SNI, nos arquivos do Arquivo Nacional, que eu tive acesso, eu encontrei um documento que é uma preciosidade. E nesse documento está a lista de todos os guerrilheiros mortos e desaparecidos. Dos guerrilheiros não tem nenhuma novidade, não, mas a novidade são dos camponeses. A gente consegue elevar, por exemplo, haviam 3 camponeses conhecidos que morreram na guerrilha, só 3 nomes. Já estamos com 33, só com esse documento. É escarafunchar com método e seriedade o que já tem. É isso. E a partir daí é possível seguir em frente? Sem dúvida. Nós precisamos construir um novo país. Nós precisamos construir um novo modelo de educação para este país. Nós precisamos transformá-lo novamente. Começamos. Apenas começamos. E, com certeza, nós vamos chegar ao final. Vamos fazê-lo. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Studart, doutor Duque, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.